Debate Livre. Temas do Brasil e do mundo na visão da classe trabalhadora. A apresentação, Raoni Lucena. Olá, boa noite a todos. 16 de junho, 19 horas em ponto. Está começando mais um programa Debate Livre, transmitido pela Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Estamos no ar ao vivo pelo Facebook, com retransmissão ao longo da programação da emissora pelo streaming da nossa web rádio. Então, desde já pedimos que dê aquele apoio, curta a nossa página no Facebook e no Instagram, baixe o aplicativo exclusivo para o seu celular, tablet ou Smart TV. O nome do aplicativo é CL Web Rádio, CL de Censura Livre, Web Rádio. Ou nos ouça pelos aplicativos Rádiosnet e iRádio. Procura lá pela Web Rádio Censura Livre. Se preferir, acompanhe a programação da emissora pelo nosso site. O site é www.clwebradio.com. O tema do programa de hoje é a questão racial e a Revolução Brasileira. Para conversar conosco sobre esse tema, temos um convidado inédito aqui na nossa emissora, que é o Nazareno Godeiro, Nazareno é pesquisador do ILAES, Instituto Latino-Americano de Estudos Socioeconômicos. Lembrando que a Web Rádio precisa da sua ajuda para se manter. Se você quiser contribuir com a nossa emissora, a conta é Banco Bradesco, agência 6666, conta 5602-2. Repetindo, Banco Bradesco, agência 6666, conta 5602-2. Você pode depositar ou transferir qualquer valor. Também pode contribuir pela plataforma Apoie-se. O link está na descrição dessa transmissão aqui no Facebook, para quem está acompanhando pelo Facebook. E nós vamos passar também ao longo da programação aqui na legenda do vídeo. Ou você vai lá na plataforma Apoie-se e procura lá pela Web Rádio Censura Livre, certo? Então, vamos botar o Nazareno na tela, ele já está no ar para conversar com a gente. Tudo bem, Nazareno? Boa noite. Olá, Raoni, boa noite. Boa noite a todos e todas que estão acompanhando a gente aí. Nazareno, o que me instigou a convidar você aqui para o nosso programa foi um artigo que você publicou no blog Teoria e Revolução. O artigo chama-se Notas sobre a Questão Negra e a Revolução Brasileira. Esse artigo sistematizou muitas coisas muitas percepções, concepções que eu particularmente já vinha acumulando sobre o tema, e você sistematizou de maneira muito feliz ali naquele artigo. Eu agradeço, foi muito importante para mim essa sistematização, esse contato. A gente está colocando nos comentários do vídeo aqui o link para o artigo, quem quiser se aprofundar e ler lá o artigo do Nazareno. Nazareno, a primeira coisa que me chamou a atenção é que você propõe nesse artigo, né, que o Brasil, desde o seu descobrimento, entre aspas, né, vamos chamar, não foi bem um descobrimento, mas sempre foi um empreendimento capitalista. Eu queria que você desenvolvesse um pouco mais esse tema do descobrimento do Brasil e o Brasil como um empreendimento capitalista. Então, Raoni, a primeira questão que está em debate relacionada a isso é o seguinte: uma pergunta e um debate, uma polêmica que existe, se foi um descobrimento ou se foi uma invasão, certo? Quer dizer, isso está em debate no movimento e tem opiniões as mais diferentes, né? Por que foi um empreendimento, a invasão do Brasil, ela foi um projeto do capitalismo europeu nascente, certo? Para a expansão do mercado mundial. Então, estava em busca de ouro, de prata e de matérias-primas para a expansão do mercado mundial. Então, o que nós vimos nesse processo todo, que não, aquilo ali não foi uma descoberta. Por que não é uma descoberta? Nós tínhamos nós tínhamos no Brasil, quando eles chegaram, aqui viviam 95 nações indígenas, certo? Que já viviam há 15 mil anos no Brasil, certo? Então, como que é uma descoberta? Se esses povos já viviam aqui, eram nações
tinham suas línguas, seus costumes, sua cultura, produziam seus alimentos, suas necessidades, e viviam há 15 mil anos. Então, como é que foi descoberto? Depois nós vamos ver que essa descoberta, ela se transformou, o quê? Ela é uma invasão, certo? Por quê? Porque o invasor europeu, ele foi tomar a terra do indígena, ele tomou tudo que o indígena tinha, certo? Ocupou o território de todo o país, certo? Durante 200 anos, certo? E houve uma resistência indígena, certo? Que durou, na verdade, 200 anos de resistência indígena, com guerras em todo o país, digamos, norte a sul, todas essas nações, certo? E o que aconteceu foi um genocídio, né? Porque nós tivemos de 70 milhões de indígenas que havia no continente americano de conjunto, sobraram apenas 7 milhões. No Brasil, que eram 5 milhões de indígenas, quando eles chegaram, restou 250 mil em 1980, quer dizer, é um genocídio, e esse genocídio, ele teve a serviço de quê? De levar as riquezas daqui para fora, certo? Então, o indígena foi escravizado, certo? Foi levado todas as riquezas daqui, certo? E terminou num genocídio de todas essas 95 nações indígenas que tinham aqui. Depois, isso foi complementado com a escravização negra, certo? Então, eles trouxeram para a América 10 milhões de negros e negras africanos, aqui no Brasil vieram 4 milhões, certo? E para uma exploração brutal, certo? Nos canaviais, digamos, nos engenhos de cana, para mandar açúcar para a Europa. Para você ter uma ideia da exploração e do genocídio, do significado disso, a vida útil de um escravizado negro era de 8 anos, certo? Quer dizer, depois de 8 anos trabalhando no engenho, ele estava inutilizado, certo? Então, os negros e indígenas, durante esses 400 e tantos anos, eles foram a classe trabalhadora brasileira, especialmente os negros e negras, certo? Porque todo o trabalho era realizado pelos escravizados africanos aqui no Brasil. Então, todo o país que a gente tem hoje, certo? Ele é resultado do trabalho de indígenas primeiro e depois do povo negro brasileiro, depois que veio da África e veio para aqui para o Brasil, certo? Então, todo esse povo, na verdade, é quem construiu o nosso país hoje, e não os brancos europeus, certo? Que ocuparam, digamos, o nosso país, certo? Então, por isso que começa a dizer o seguinte: primeiro, que não foi descoberta, foi invasão. Em segundo lugar, que toda essa riqueza que foi levada, ela foi levada para enriquecer, digamos, os capitalistas na Europa, que estavam nascendo como capitalistas. O capitalismo estava nascendo na Europa. E um dos elementos fundamentais para o desenvolvimento do capitalismo foi justamente as riquezas que saíram daqui. Por exemplo, 800 toneladas de ouro que saiu de Minas Gerais, que foi extraído pelos negros e negras de Minas Gerais, terminou no Banco Rothschild, na Inglaterra, certo? Então, toda essa invasão, ela foi a serviço de levar a riqueza para fora, enriquecer a Europa e perpetuar a pobreza aqui no Brasil. E foi, por ter uma resistência enorme, eles fizeram um genocídio do povo brasileiro, dos indígenas e também dos negros, uma parte importante. Certo? Então, por isso que a gente inicia o nosso estudo colocando isso, certo? Obrigado, Nazareno. Já estamos aqui com algumas pessoas acompanhando a nossa live. Agradecemos aí a audiência. Maria José da Rocha já curtiu aqui a nossa transmissão. Você que está acompanhando, assistindo a nossa live pelo Facebook, curte aí também, comenta. Pode fazer perguntas também para o Nazareno, que na medida do possível a gente vai colocando aqui no ar, certo? Outra questão que você contesta, Nazareno, é essa ideia muito forte que existe do povo brasileiro, né, da classe trabalhadora brasileira, especialmente
os negros brasileiros, né, já que esse é o tema do artigo, como um povo dócil, um povo que não se rebela, um povo acomodado, né, que aceita o castigo de maneira mais quieta em comparação com outros povos do mundo. Eu queria que você desenvolvesse mais isso é um mito, né? Isso aí é um mito dos ricos para, digamos, desenvolver na cabeça da classe trabalhadora que ela é fraca, que ela nunca lutou, que nunca fez revolução, porque eles desenvolvem esse raciocínio, esse mito, para que o trabalhador brasileiro não faça revolução, ou não se espelhe no seu passado de luta e revolução, certo? Então, mas isso é o contrário do que diz os ricos e os poderosos, de que a classe trabalhadora brasileira é fraca, certo? Se a gente analisar primeiro a luta dos negros no país, que é o assunto que nós estamos trabalhando, dos negros e negras no Brasil, nós tivemos 350 anos de escravização aqui no Brasil e não teve um dia que não houve uma resistência pesada, certo? Então, para vocês terem uma ideia, nessa luta que o povo negro se forjou como povo, porque ele veio da África, dividido por nações, falavam idiomas diferentes, e aqui eles se formaram como um povo nessa resistência. Então, por exemplo, a característica principal que se deu nesse período foi em torno dos quilombos, certo? Que os quilombos, na verdade, era uma união de todos os escravizados que fugiam dos canaviais, dos engenhos, e conformavam sociedades que ali estavam sitiados, na verdade, então tinham que estar boa parte armados, e começaram a construir uma sociedade completamente diferente daquela que havia lá nos engenhos e na sociedade que era uma sociedade escravocrata, certo? Uma escravização a serviço do capitalismo. Nos quilombos, não, porque era tudo coletivo, certo? Havia uma produção coletiva de riquezas, certo? E uma defesa também coletiva daquela comunidade, certo? Então, o que nós vimos em 350 anos de escravização é que nós tivemos 38 insurreições negras aqui no país. Nós tivemos centenas de quilombos e tivemos 500 mil negros e negras aquilombados no país nesse período, em 350 anos. E veja, essa luta que os trabalhadores negros tiveram, que o povo negro teve no Brasil, também se expressou em muitas revoluções do conjunto do povo brasileiro, dos pobres do Brasil. Então, por exemplo, a gente tem o Quilombo dos Palmares, mas nós vamos ter depois a cabanagem, que é uma revolução que ocorreu no Grão-Pará, que é a Amazônia toda hoje, que, por exemplo, os trabalhadores derrubaram um governo que havia, certo? E ficaram no governo durante 4, 5 anos, certo? E terminou essa revolução sendo liderada por negros e por indígenas, certo? E que assumiram o poder durante um determinado tempo, certo? Para vocês terem uma ideia, nessa revolução morreram 40 mil pessoas no enfrentamento, certo? Sendo 20 mil indígenas e muitos negros que eram a vanguarda, os cabanos, como ficaram conhecidos. Mas também a gente teve, por exemplo, a cabanada, certo? Que foi aqui na região de Pernambuco, Alagoas e Sergipe, essa região aí, certo? Em que foram 50 mil combatentes, certo? Não chegou a assumir o poder, mas foi uma das primeiras guerras camponesas que tiveram no país, certo? Aí tinha, por exemplo, um comando do que chama Papamés, que era o setor de vanguarda da cabanada, que era de negros. Era digamos, um grupo de negros que era a vanguarda da cabanada. Mas nós tivemos, por exemplo, a revolta dos alfaiates, na Revolução dos Alfaiates, na Bahia, certo? Cuja liderança eram soldados, eram pobres negros, que foram a liderança da luta dos alfaiates. Nós tivemos malês, a revolta dos malês em 1835, tivemos a Revolução Farroupilha no Sul,
cuja vanguarda principal eram os lanceiros negros, que eram um esquadrão de negros que eram a cavalo, né, por isso que os lanceiros, que era o setor mais importante, digamos, da guerra, da luta farroupilha, da Revolução Farroupilha. Então, a gente vai ter inúmeras, nós tivemos uma balaiada no Maranhão, uma das principais revoltas que teve do Maranhão, isso em 1840, cujo líder era o negro Cosme, que liderava um quilombo com 3 mil negros e negras aquilombados. Quer dizer, então, a história do Brasil é a história de uma resistência, e eu estou falando do povo negro, eu não estou nem me referindo aos indígenas, porque não há tempo para desenvolver aqui. Mas os indígenas foram 200 anos de uma guerra de resistência sem trégua contra o invasor, certo? Então, a gente tem que se orgulhar do passado do povo brasileiro, particularmente dos negros e negras e de indígenas desse país, que não pararam de lutar em 300, 400 anos de história desse país, não parou um minuto de lutar. Certo? Então, essa conversa de que o povo brasileiro é fraco, por isso que não luta, não faz revolução, isso é totalmente falso. Por quê? Porque a burguesia, ela quer passar essa visão de que nós, trabalhadores, não temos condições de mudar o país através de uma revolução, certo? E vamos seguir com a esculambação que está aqui no país, a partir do domínio capitalista, que tem 500 anos de domínio, certo? Então, é falso totalmente, certo? E, junto com isso, tem uma outra questão que é muito importante também, relacionada com essa pergunta que você fez, que é o seguinte: sempre que eu faço um curso que é sobre a realidade brasileira, eu faço uma pergunta inicial e pergunto o seguinte: quem libertou os escravos no Brasil? Quem garantiu a abolição da escravização no Brasil? A resposta das pessoas, dos simples trabalhadores, é o seguinte: ou foram os ingleses, os estudantes universitários que têm conhecimento dizem, não, foram os ingleses que já não era mais vantajoso a escravidão. Por outro lado, outros dizem a princesa branca Isabel, magnânima, que garantiu a escravização do povo negro brasileiro. Só que isso é outro mito, é uma outra falsificação. E o objetivo é o quê? É minimizar, diminuir o papel do negro e da negra e dos indígenas na luta do Brasil, certo? Por quê? Porque passa a ser uma conquista de uma princesa branca, passa a ser a conquista dos ingleses, que são a civilização branca, que está trazendo o desenvolvimento para esse silvícola, para esse selvagem, para esses negros africanos, que não têm condições nem digamos, de chegar à civilização, porque não são iguais aos brancos europeus, certo? São rebaixados por eles, com esse racismo. Então, veja, por que isso é falso? Quem garantiu a libertação e o fim da escravização no Brasil e na América foi a luta dos próprios trabalhadores e trabalhadoras negras do continente. A gente teve uma revolução no Haiti em 1800, onde os negros africanos escravizados derrubaram a burguesia invasora francesa no Haiti e conseguiram a primeira república negra da América Latina, certo? Nós tivemos depois, por exemplo, uma revolta na Jamaica, uma greve geral de negros que durou uma semana e eles conquistaram o poder no país durante uma semana no país, certo? Então, esses aqui, o ascenso que tinha da luta negra no Brasil e no continente americano, provocado por essa escravização, provocado pela a resistência à escravização, essa luta que durou 350 anos, certo? Foi que garantiu o fim da escravização. No entanto, essa história é contada, primeiro não se fala nem do papel dos negros nessa luta, certo? Se minimiza. Quando fala de zumbi, é uma coisa muito longe, que não tem muito a ver com a luta negra, certo? E depois são apenas os ingleses, a princesa branca, ou os abolicionistas de classe média, que cumpriram um papel importante, mas totalmente auxiliar, certo? Quer dizer, quem garantiu mesmo o fim da escravidão foi a luta negra. Então, veja só, isso é importante por quê?
Porque a burguesia, justamente, ela quer minimizar o papel dos negros e negras, dos indígenas, tanto na produção de riquezas, porque não aparece o Brasil como sendo produto do trabalho dos negros e negras e dos indígenas, e também o papel social, certo? Como pessoas atrasadas, certo? Que não têm condições de chegar ao nível da civilização europeia. E, do ponto de vista do emprego, também não garante emprego para os trabalhadores negros e negras. E, por fim, escondem e mentem deliberadamente sobre os 350, 400 anos de resistência negra e indígena. Para quê? Para mostrar, minimizar, digamos, sufocar, não, a palavra certa é invisibilizar a luta do povo negro. Fazendo isso, está apagando o passado, certo? E nós, de hoje, tem uma frase muito importante, que é o seguinte: quem não conhece o passado, anda no escuro, tá entendendo? Porque a pessoa, ao não ter conhecimento, e a burguesia justamente não quer que a gente conheça esse passado de luta, tá certo? Então, essa é a questão fundamental, que a gente tem que desmanchar esse mito da burguesia, tá? Legal, Nazareno. Continuando aí, alguns, alguns teóricos, algumas linhas políticas até que se identificam com o marxismo, alguns se dizem socialistas, entendem que pelo Brasil ter uma estrutura agrária, semifeudal, alguns apontam nessa linha, a burguesia brasileira poderia cumprir um papel dinâmico, um papel progressivo no sentido e que a classe trabalhadora precisaria se aliar com essa burguesia progressiva aí, no sentido de uma revolução. Como você vê isso, o papel da burguesia brasileira, não somente hoje, mas ao longo da história, né? Em algum momento, essa burguesia brasileira cumpriu um papel revolucionário ou progressivo? Eu creio que não, Raoni. É mais o contrário. Quer dizer, o que a burguesia fala do povo, ela é que é covarde, certo? Ela é que é débil e frágil e joga para a classe trabalhadora brasileira. Essa polêmica de que se tem uma burguesia, ela é muito antiga no movimento. Se tem uma burguesia progressista que a gente deva apoiar. Aqui, durante muito tempo, o Partido Comunista, o PCB, trabalhou com uma visão de que o Brasil tinha um desenvolvimento de tipo uma escadinha histórica, que era, primeiro, teve escravismo, depois feudalismo, e depois passaria para o capitalismo, certo? É uma escadinha histórica e depois para o socialismo, certo? E que é uma espécie de escadinha que, de qualquer maneira, todos os países tinham que passar por esse processo. Então, o Partido Comunista, dentro dessa visão, ele dizia que no Brasil tinha feudalismo. Por quê? Porque ele confundia os engenhos no caso, dizendo que era, digamos, o latifúndio era igual ao feudalismo, certo? E, portanto, ele via a burguesia como progressista. Por quê? Porque a burguesia ia derrotar os senhores feudais e fazer sua revolução burguesa, como foi na França, como foi na Inglaterra, etc. E tal. Só que não, né? O Brasil foi completamente diferente do desenvolvimento histórico daqui. Aqui, o empreendimento que foi realizado pelos europeus quando vieram aqui, eles utilizaram a escravização, mas essa escravização já não era mais aquela escravização do tempo antigo, da Grécia e tal. Essa escravização já era uma escravização de conteúdo capitalista. Por quê? Porque o funcionamento desses engenhos e toda a mão de obra escrava, ela trabalhava para produzir mercadorias para levar para a Europa, para o desenvolvimento do capitalismo europeu. Então, aqui já havia a colonização, ela tinha um objetivo capitalista, certo? Não era feudal nem escravista, ainda que utilizasse o latifúndio, ainda que utilizasse a mão de obra escrava.
mas o objetivo era uma produção de mercadorias para o mercado mundial, capitalista, certo? Então, é um engano ver, porque o Brasil, na verdade, ele saltou 5.000 anos, por exemplo, a partir da invasão dos caras aqui, porque ele saiu de uma sociedade indígena, onde tudo era comum, para trabalhar para o mercado mundial. A sociedade europeia levou 5.000 anos para realizar esse salto, aqui, esse movimento. Aqui no Brasil foi feito em 500 anos, certo? Esse movimento de sair do que se chama comunismo primitivo até o capitalismo, o domínio imperialista. Então, veja, devido a essa dominação estrangeira sobre o Brasil, aqui o desenvolvimento das classes sociais não se deu do mesmo jeito da Europa. Então, a burguesia daqui, o senhor de engenho, escravocrata, ele já nasceu muito dependente do mercado mundial, certo? Então, ele não tinha um projeto próprio de sociedade. Todo o trabalho que ele fazia, ele dependia de empréstimo que vinha de fora, capital externo, e todo o trabalho dele era para exportação. Então, ele usufruía, sim, bem da exploração dos negros e negras, mas a parte maior ia para fora. E eles sempre foram... Então, essa burguesia, ela sempre foi uma sócia menor do imperialismo, que domina o país, certo? Desde 1500. Então, veja, ela nunca enfrentou o imperialismo aqui. Você não tem nem... Por exemplo, normalmente, a burguesia, por exemplo, a burguesia em vários países enfrentou a burguesia, por exemplo, nos Estados Unidos, eles fizeram uma revolução em 1776, creio eu, que expulsou os ingleses. Os ingleses dominavam o que é os Estados Unidos, certo? E eles expulsaram os ingleses, fizeram uma revolução e expulsaram os ingleses. Aqui no Brasil não teve essa revolução. A burguesia, ela já nasceu, digamos que ela apodreceu antes de amadurecer, devido a essa dominação estrangeira sobre o país. Então, a independência nacional foi falsificada. A proclamação da República foi falsificada, foi um acordo, certo? A Revolução de 30 de Getúlio Vargas foi uma revolução, entre aspas, e com um R minúsculo, certo? Então, veja, essa burguesia, ela, desde o início, ela cumpriu um papel contra-revolucionário, nunca ela cumpriu um papel revolucionário no país, em nenhum aspecto. Então, veja, por exemplo, na cabanagem, teve uma revolução em 1835, no Grão-Pará, que eu me referi anteriormente. O regente Feijó, que estava o governante no momento, enquanto o príncipe adquiria maioridade, ele negociou com os ingleses e franceses para que os ingleses e franceses derrotassem a cabanagem, e ele dizia, se vocês derrotarem, eu entrego a Amazônia para vocês. Então, esse é o papel da burguesia brasileira, da aristocracia burguesa brasileira. E no enfrentamento de todas as revoluções que tiveram, que o povo pobre teve que assumir, porque a burguesia não assumiu o comando dessas revoluções, eles terminaram destroçando todos os trabalhadores, matando, afogando em sangue essas revoluções. Para você ter uma ideia, vou dar apenas alguns exemplos. Zumbi, quando eles conseguiram derrotar o Quilombo dos Palmares, eles capturaram Zumbi, arrancaram a cabeça de Zumbi e botaram numa estaca no centro do Rio de Recife. E o governador disse o seguinte, numa carta, ele disse, estou enfincando a cabeça desse negro aqui nessa estaca, para que todos vejam, porque os negros consideram que Zumbi é imortal. E ele não é imortal, aqui está a prova, certo? Depois eles foram fazendo com todas as revoluções, eles derrotavam as revoluções. Aí teve um trabalho muito importante, inclusive do que é hoje conhecido como Duque de Caxias, que teve muitas dessas revoluções provocando massacres a serviço dos portugueses, certo? É preciso dizer, certo? Depois eles fizeram isso com Tiradentes, cortaram os pedaços de Tiradentes e botaram no lugar onde ele morava. Eles fizeram isso com os dirigentes da Revolução dos Alfaiates, como, por exemplo, o soldado Luca Danta, de acho que 20 e poucos anos. Eles cortaram a cabeça, esquartejaram e distribuíram onde ele morava, perto de onde ele morava, os pedaços. Assim eles fizeram
os líderes da Revolução dos Alfaiates, tinha 2 alfaiates, tinha 2 soldados e mais outras pessoas, esses 5 que foram enforcados, eles eram, sabe o que? Eles eram negros, jovens negros e líderes de revolução, uma revolução que era a burguesia que devia estar fazendo, mas ela foi incapaz de fazer por sua covardia histórica. Então, o povo vai para a rua para fazer a revolução burguesa, por uma república, e, no entanto, foi massacrado por essa própria burguesia, porque ela preferiu servir ao inimigo estrangeiro, ao dominador estrangeiro, do que servir ao desenvolvimento do país, certo? Então, não tem como dizer que essa burguesia teve qualquer papel progressivo. Então, o Partido Comunista, que ficava dizendo que um setor desse era progressivo perante o outro, na verdade, caiu numa cilada histórica. E sempre acreditava que algum rico ia fazer o papel que os trabalhadores tinham que fazer, até que confiou em 64 em João Goulart, certo? E aí terminou com um golpe militar, que aí o Partido Comunista Brasileiro, desde lá, não se recuperou mais. Mas tem a ver com essa visão histórica equivocada do papel da burguesia e do proletariado. Agradecer aqui a audiência de Nelma Hermes, Alexandre Oliveira e Sara Uchoa, estão acompanhando a gente, curtiram aqui a transmissão. Você pode deixar um comentário, uma pergunta para o Nazareno, que a gente traz aqui para o debate. Para quem está chegando agora, o tema do programa de hoje é a questão negra e a Revolução Brasileira. Estamos conversando com Nazareno Godeiro, que é pesquisador do ILAES, Instituto Latino-Americano de Estudos Socioeconômicos. Nazareno, você toca também no artigo o tema da reparação, a necessidade, né, da reparação histórica sobre o povo negro e a relação íntima entre a reparação e a revolução. Eu queria que você desenvolvesse um pouco mais esse tema aí para a gente, por favor. Como eu falei no início, Raoni, a gente concluiu, a partir do estudo nosso, o seguinte: primeiro, a quem serviu a escravização e a exploração do povo brasileiro, indígena e negro? Então, a resposta é inequívoca, não tem quem possa dizer que não. É o imperialismo, o imperialismo europeu, principalmente a Inglaterra, certo? E depois Estados Unidos. Então, nós tivemos uma economia voltada para a exportação das riquezas nossas. Então, foi primeiro o pau-brasil, depois a cana-de-açúcar, depois o ouro, depois a borracha, depois o café, que vai até 1930, certo? Então, toda a riqueza foi levada para fora e aqui ficou o quê? Aqui ficou a miséria e a exploração do povo brasileiro, certo? Enquanto que toda a riqueza ia para a Europa. A Europa se tornou países ricos, com uma burguesia riquíssima, que vai dominar quase todo o mundo, certo? E toda essa riqueza foi levada para fora. Inclusive também para os Estados Unidos, que a partir do café começa a levar as riquezas do café e depois com a própria industrialização brasileira. Então, veja só, a reparação, então, ao a gente saber, primeiro, quem se beneficiou com isso? Então, as 800 toneladas de ouro foram para a Inglaterra, para o capitalismo. Peraí. Certo? Então, foi para a Inglaterra, certo? Segundo lugar, o povo brasileiro, ele seguiu numa miséria tremenda, certo? E é o seguinte: quando acabou a escravização, certo, dos negros e negras, com a abolição, certo? O capitalismo, o que foi que fez a burguesia brasileira? Ela não só reconheceu que foi o povo negro que construiu esse país, no seu buco, no seu sofrimento e tal, durante 350 anos, como ela negou a entrega de terra aos negros, na lei de 1850, que ele deveria fazer uma distribuição de terras no Brasil, reconhecer e entregar lotes de terra para o povo negro, não entregou lote nenhum e colocou à venda, quer dizer, podia comprar quem tivesse capital e dinheiro para comprar. Evidentemente, alijou todo o povo negro de comprar terra no país, porque o povo negro não tinha capital para poder comprar terra. Segundo lugar,
alijou o povo negro do mercado de trabalho, certo? Então, foi trazer, como se diz, imigrantes da Itália, os camponeses pobres da Itália, da Polônia, de tudo que é lugar, para vir para cá para ser assalariados nos cafezais, certo? Então, substituiu o povo negro e jogou o povo negro no desemprego, no subemprego, que permanece até hoje. Então, o povo negro, ao invés de ser reconhecido, foi, digamos, desclassificado, jogado nas periferias das grandes cidades para fazer os serviços de menor remuneração da sociedade, informais, certo? Então, a burguesia fez isso por quê? Porque a burguesia ela tinha medo de que o povo negro, que era a maioria do povo brasileiro naquele tempo e até hoje, tinha medo de que esse povo negro se revoltasse, como tinha se revoltado no tempo antigo, e derrubasse eles, como fizeram no Haiti em 1800. Essa burguesia branca, ela tinha medo da Revolução Negra, por isso ela começou a diminuir o papel dos negros na sociedade, no desemprego, e colocando de que o negro não estava à altura do trabalho assalariado, certo? Digamos, disseminando o racismo, que já vinha de antes, porque o racismo é uma construção do capitalismo, certo? Porque o capitalismo, para poder escravizar os negros e negras africanas, teve que criar essa ideologia de que o negro e a negra são inferiores aos brancos. Porque, entende? E usaram essa ideologia para fazer o negócio mais rentável do capitalismo mundial, que era a escravização, a venda de 10 milhões de escravizados que veio para aqui, para a América de conjunto. Certo? Então, veja, a burguesia, o que ela fez, ela pagou com traição, digamos, todo o trabalho do povo negro brasileiro que construiu esse país. E quando veio a abolição, não deu nem terra, nem emprego. Tanto que, para você ter uma ideia, Raoni, até hoje, tem essa situação que foi jogado o povo negro na periferia com os empregos de mais baixa remuneração. Hoje, no Brasil, antes da pandemia, a gente tinha 78 milhões de trabalhadores e trabalhadoras desempregados ou subempregados, na informalidade. Ora, 78 milhões é mais da metade da mão de obra do Brasil. E para você ter uma ideia, ela tá jogada na periferia, sem emprego, sem renda, sem lugar de moradia boa, sem saúde, sem educação e absolutamente sem nada. E isso vem desde 1888, com a suposta abolição da escravatura. Entende? Então, veja, essa ideologia do embranquecimento e esse racismo, ele permanece até hoje. E permanece como uma política de extermínio. E aqui eu concluo esse tema por causa do seguinte: esse extermínio que vem nos 350 anos de escravização, posterior a isso e até hoje, o extermínio da juventude negra na periferia e do feminicídio, o assassinato de mulheres, principalmente negras, na periferia e na sociedade. Então, esse racismo, digamos, já atinge a sociedade há muitos e muitos anos, há séculos, e hoje continua tal qual no período anterior e exacerbado hoje no nosso país, tá? Não, era aí que eu queria chegar, eu ia te interromper, mas você tocou no assunto, que muitas vezes o tema da reparação é tratado como algo referente ao passado histórico, à escravidão especificamente. Então, tem uma dívida histórica lá, que é a questão da escravidão, mas é como se, assim, de lá para cá, essa dívida não aumentou, né? E você está dizendo ao contrário, que mesmo com a abolição, como não foram garantidas as reparações desde aquela época, as questões sociais, o crime contra negros e negras, se perpetua geração após geração, né? Então, essa reparação não é só referente aos anos de escravidão, é referente a toda a história do país até esse momento atual, né? Exatamente. E eles, para eles esconderem o que eles fizeram da abolição até os dias de hoje, e dizer que teve oportunidades iguais,
eles geraram uma orientação do embranquecimento, né, do país, quer dizer que o Brasil, diferente de todos os outros países, dos Estados Unidos, onde teve a escravização, que o Brasil foi diferente. Primeiro que a escravidão no Brasil foi suave, quer dizer, foi patriarcal, certo? Que é a ideia que foi trabalhada como é? Então, a ideia da visão de uma sociedade patriarcal, de uma escravidão suave, certo? Que Casagrande Senzala, que desenvolve esse livro, desenvolve essa visão de uma escravidão gentil, digamos, certo? Que aqui no Brasil, então, a miscigenação, a união de indígenas, negros e brancos construiu uma sociedade que não tem racismo, que é uma democracia racial, certo? Então, é uma falsificação histórica, é uma mentira, um mito, de que no Brasil existe uma democracia racial, que houve uma miscigenação harmônica, uma união harmônica de raças no Brasil. Isso é totalmente falso. E é muito fácil de comprovar, certo? Basta ver quem são a maioria dos mortos com a pandemia aqui no Brasil. E aí você está resolvido o problema todo, porque a maioria dos mortos são negros e pobres, certo? Então, é tudo conversa fiada, e o que a gente está vendo, por exemplo, a queda do menino do 9º andar, e o sofrimento da mãe, certo? Porque a patroa botou o menino no elevador e apertou, que o menino foi lá para cima e caiu lá de cima. Quer dizer, isso acontece por quê? Porque é uma patroa branca com o nome corte real, certo? E a empregada doméstica é uma negra pobre, certo? Se fosse o contrário que tivesse acontecido, essa senhora negra tinha sido escorraçada no mundo inteiro, com o maior crime da humanidade. Uma hora dessa ela já estava presa, digamos, sem direito a habeas corpus nem nada. Você está entendendo? Então, assim é a vida. Então, a gente todo dia está vendo assassinato, certo? Dia após dia, de jovens negros e um feminicídio generalizado. Então, na verdade, isso é resultado dessa visão do racismo que está impregnado na nossa sociedade. E esse racismo é usado a serviço da exploração. Por quê? Porque esse racismo não é só porque é o branco que não gosta do negro, não é só isso. É porque, ao inferiorizar o negro, ele cria as condições para quê? Para pagar um salário mais baixo aos negros e negras, entendeu? E justamente esse é o sentido do racismo, justamente dessa ideologia, é aumentar a exploração. Por isso que toda a classe trabalhadora, toda ela, branca e não negra, não pode ser cúmplice desse racismo da burguesia. Ao contrário, a gente tem que combater o racismo da burguesia, porque esse racismo da burguesia está a serviço da exploração do conjunto da classe trabalhadora. E ao aumentar a exploração sobre os negros e negras, está aumentando a exploração também sobre os trabalhadores brancos da sociedade. Então, veja só, aqui é uma luta que tem que unir raça e classe para derrubar o capitalismo, para derrubar a dominação estrangeira que até hoje segue no nosso país. Então, você diz o seguinte, a discussão fundamental que a gente tem hoje é que a reparação que é exigida para o povo afro-indígena, certo? Que é uma necessidade do país, ela é o direito que quem construiu esse país foram os trabalhadores, o povo negro e o povo indígena que construiu esse país, com seu sofrimento, como a gente vê o sofrimento hoje dos pais e mães de família negros e negras desse país. Até hoje, então, quem construiu esse país é desprezado, é humilhado todos os dias em praça pública, entende? Não tem direito a nada, certo? Quando esse país todo devia ser do povo negro e do povo indígena, quer dizer, de nós, porque todos nós somos descendentes de indígenas e negros, a maioria de nós,
certo? Então, esse país tem que ser herdado por nós, porque ele é de direito do povo negro e dos povos indígenas. Tá entendendo? Então, veja, a reparação, a gente está pedindo, quando exige a reparação, a gente está pedindo o direito ao território, ou seja, o direito a ter terra, a ter o território que queira, o direito à casa, certo? O direito, no caso, a emprego, certo? O direito a poder decidir as coisas no país, porque a gente não decide nada no país hoje em dia. Até o uso de cloroquina é decidido por quem? Pelos estrangeiros, porque esse pau-mandado do Trump, ele fala de cloroquina, por quê? Porque Trump é dono do laboratório que produz a cloroquina. Então, o povo brasileiro não sabe que aqui tem uma dominação total do nosso país pelos estrangeiros, pelos Estados Unidos, por Trump e companhia. Então, veja, a reparação significa o direito do povo negro e do povo indígena até usufruir do próprio país que ele construiu. O direito de construir, de usufruir de toda a riqueza desse país e de tudo que foi ele que construiu, certo? Então, veja, não, ainda que, por exemplo, você diz o seguinte, as cotas na universidade é um grande passo, é um passo importante, mas absolutamente insuficiente, porque a gente vê que a gente tem que ter direito ao emprego, a uma vida digna, porque hoje hoje em dia, as pessoas não têm condições de garantir a comida de amanhã em casa, e principalmente os negros e negras, não tem. Por exemplo, uma jovem negra não tem com quem deixar o filho em casa, não tem como deixar, porque a criança fica sozinha, fechada, e às vezes até a polícia ainda entra para dar tiro, como aconteceu esses dias que deram uns 30 tiros de fuzil, etc. Então, veja, quando você diz que reparação é importantíssimo, é porque é o seguinte, é porque aqui no Brasil, a gente só vai ter o direito, o povo negro só vai ter o direito se garante essa reparação histórica. E quem é que tem que pagar essa restauração? Essa reparação? Primeiro são os estrangeiros, os Estados Unidos, os países ricos, grandes capitalistas dos Estados Unidos e da Europa, que levaram em 500 anos a riqueza. E, segundo lugar, a burguesia daqui, que é sócia dessa exploração do Brasil. Eu vou só dar um exemplo para vocês de uma burguesia que é do tempo antigo, que até hoje está aí. Quem é? O Itaú Unibanco, por exemplo. Ela está aí. A riqueza do Itaú Unibanco é originária de quê? Dos cafezais paulistas, do século XIX. E utilizando mão de obra escrava negra. Então, a riqueza desse banco, que é o maior banco privado do Brasil, veio da exploração do povo negro aqui do Brasil. Então, não engano, eles estão dizendo que estão dando 1 bilhão para cuidar, para ajudar na pandemia. Mentira. Sua riqueza foi extraída do sangue, do suor e do sofrimento do povo negro brasileiro. Esses é que tem que pagar pela reparação para garantir o que é de direito da população trabalhadora. Então, eu queria só dizer, para concluir esse tema, dizer o seguinte: essa burguesia não vai entregar, não vai dar esses direitos, essa reparação, nem a da europeia, nem Trump, dos Estados Unidos, nem o daqui, vai garantir essa restauração, essa reparação. Essa reparação vai ser conseguida por uma revolução do povo brasileiro, do povo negro brasileiro, que vai estar na frente dessa luta, certo? E junto com os indígenas, junto com todos os outros trabalhadores, que vamos garantir essa revolução. E essa revolução, ela tem um objetivo claro. Nós queremos tudo que é de direito para o povo brasileiro. Tudo que é de direito. E tudo que é de direito é esse país inteiro que a gente tem direito, com todas as riquezas que tem dentro dele. E vamos, inclusive, cobrar toda a riqueza que foi para fora, para que devolvam para nós desses 500 anos. Certo? Então, é muito importante a gente recuperar o conjunto da visão do país, do papel da burguesia, de quem construiu o país, para depois chegar à conclusão de quem é que vai pagar por esse sofrimento e as formas que nós temos de conseguir para garantir essa reparação histórica. Obrigado, Nazareno. Agradecer aqui também a audiência de Paulo César Almeida, também curtiu a nossa transmissão. Nazareno, estamos
estamos aí, faltando mais ou menos 10 minutos para a gente terminar o programa. Eu queria levantar, para a gente caminhar aí já para a reta final, alguns autores marxistas, negros e não negros, vêm afirmando que a Revolução Brasileira será negra ou não será. Essa frase tem sido muito dita ultimamente. Queria saber se você concorda com essa afirmação e que você desenvolvesse um pouco mais qual o significado dessa afirmação. E já emendando aqui, entrar num assunto um pouco polêmico aí para fechar o programa. Você defende que, por mais importante, no final do seu artigo você toca nisso, por mais importante que seja, a questão negra está subordinada à luta pelo socialismo. Parte do movimento negro entende isso como um uso utilitarista da luta de negros e negras em prol de um interesse político externo. Como você responde ou dialoga com essa desconfiança, com quem pensa dessa forma? São duas questões importantíssimas que eu creio que nos próximos 5, 10 anos, essas duas perguntas elas vão ser as mais importantes no Brasil, pelo menos no interior do movimento dos trabalhadores, certo? Então, não são perguntas quaisquer. Primeiro, e uma está ligada à outra, né? Primeiro, o tema da Revolução Negra, a Revolução será negra ou não será? O que eu entendo por essa... Primeiro, é importante a gente ter claro uma coisa. Qual o papel que o povo negro brasileiro, que a população negra brasileira, que é mais da metade da população brasileira, terá nessa revolução? É muito importante pensar sobre isso, porque é o seguinte, nós estamos vendo um levante negro nos Estados Unidos, certo? Já dura 10, 15 dias esse levante, já é recorrente, porque na década de 60 também teve grandes levantes negros, e a questão negra nos Estados Unidos está provocando um hecatombe nos Estados Unidos, certo? Está discutindo se dissolve ou não dissolve a polícia, por exemplo. Provavelmente vai levar, junto com a pandemia, a saída do Trump, certo? Então, não é uma coisa qualquer. E são lutas de rua, com uma força impressionante da população negra dos Estados Unidos. E que tem o apoio da população branca, dos trabalhadores brancos, certo? Nós vimos o apoio geral que está tendo, não só entre a classe trabalhadora branca, mas também entre intelectualidade, jogadores de futebol pelo mundo inteiro. Agora, no Brasil, o peso da questão negra vai ser muito superior aos Estados Unidos. Por quê? Porque nos Estados Unidos, os negros são 12%, 13% da população dos Estados Unidos. Aqui no Brasil, a população negra é mais de 60% da população. Lá teve 200 anos digamos, de escravização, mas foi no sul do país, certo? E teve toda a região norte do país que teve uma revolução contra a escravização. Aqui no Brasil, não. Foi 350 anos de escravização que ficou marcado no povo brasileiro. Quando a gente tiver um levante aqui da questão negra, ela vai ser muito superior aos Estados Unidos. E está próximo esse levante, porque já está insuportável a situação da população negra do nosso país, certo? Então, veja, o papel que o povo negro brasileiro vai ter nessa revolução, ele é essencial. Ele vai estar na primeira linha, e eu creio, como está acontecendo nos Estados Unidos, ela entra em primeiro lugar. Agora, essa revolução, ela não terá apenas os negros, né, nessa revolução. Por quê? Porque os negros têm como aliado os trabalhadores brancos da sociedade, certo? E nós temos que lutar para que toda a classe trabalhadora branca, que é uma parte menor, defenda que o povo negro esteja na frente dessa revolução. E que o povo branco, os brancos da classe trabalhadora se aliem na luta junto com os negros por essa revolução.
Por quê? O inimigo dos negros não são todos os brancos, certo? O inimigo do povo negro é justamente a burguesia branca que dominou o país durante os 500 anos e também a burguesia europeia que domina o mundo há 500 e tantos anos atrás. Os inimigos do povo negro não são os operários brancos que existem tanto na Europa quanto aqui. E é muito importante que, como aconteceu lá nos Estados Unidos, não sei se vocês notaram, viram nas manifestações, o apoio de setores brancos junto com a manifestação negra, uma coisa muito linda, inclusive, que um setor de brancos fizeram uma linha de defesa dos negros que estavam atrás. Isso essa unidade entre brancos, trabalhadores brancos e trabalhadores negros e trabalhadoras negras, entre homens e mulheres, negros e brancos e indígenas, etc., trabalhadores, é muito importante, porque se a burguesia conseguir dividir a gente, e vai só os negros por um lado, e ele consegue ganhar os brancos para derrotar os negros, a possibilidade de que derrota é muito grande. E é o seguinte, essa divisão dos trabalhadores interessa à burguesia. E, por outro lado, é preciso notar que também existem burgueses negros, certo? Existem burgueses negros, como existem também burguesas mulheres, certo? Então, nós temos que unir os trabalhadores na questão de raça e classe, unificado, geral, para garantir um processo revolucionário no país. Se a gente, desde nós mesmos, a gente começa a dividir o branco enfrentando o trabalhador branco enfrentando o trabalhador negro, e o trabalhador negro enfrentando o branco, e todo mundo enfrentando o indígena, essa divisão é o que a burguesia faz em todos os lugares, e consegue derrotar a gente, dividindo e quebrando a cabeça de nós individualmente. Certo? Então, veja, essa união é a condição para que tenha a vitória do negócio. Agora, essa união, a gente tem que ter claro que tem que estar na cabeça dessa união e dirigindo essa união e essa luta, os negros e negras. Por quê? Porque eles, por sua condição de vida, vão ser a vanguarda fundamental dessa luta, como está mostrando nos Estados Unidos. E a população trabalhadora branca tem que trabalhar junto. E essa vanguarda é um papel indiscutível que vai ter o povo negro. E tem que ser respeitado e tem que ser dado lugar para que o povo negro assuma a frente dessa luta, certo? E toda a população trabalhadora tem que se somar ao povo negro para derrubar a burguesia e acabar com o racismo, com a exploração, etc. e tal, a quem esse racismo serve, certo? Então, veja, porque agora, a questão fundamental, no caso, para encerrar o assunto aqui, que a gente tem que encerrar, você diz o seguinte: por que a questão negra está subordinada à questão do socialismo? Por causa do seguinte: essa reparação e recolocar o povo negro como o principal setor da sociedade, que produz tudo e que recebe tudo em volta do que ele produz, e tem um papel importante na sociedade, isso só é possível rompendo com o capitalismo. O capitalismo está levando a barbárie e a tema do racismo, o feminicídio, assassinato e extermínio de negros e negras na periferia, o desemprego general. O capitalismo está levando a nossa sociedade à destruição total, a destruição do ser humano, da natureza, etc. Então, veja, a única possibilidade de resolução desse problema é rompendo com o capitalismo e rompendo com o imperialismo, que é os Estados Unidos que domina aqui, para que a gente possa decidir as coisas no país, certo? E esse novo governo socialista que vai garantir que tudo que é produzido socialmente por todos seja distribuído socialmente, que é uma sociedade socialista, quem vai estar a maioria num país desse socialista é o povo negro, e vai decidir por maioria, porque o povo negro é a maioria, e essa sociedade socialista, ela é uma democracia dos de baixo, é uma democracia do povo pobre, do povo explorado e do povo trabalhador, tirando fora a burguesia, que nós não vamos deixar que esteja dentro do país para voltar à exploração. Então, por isso que a luta negra, ela se combina com a luta socialista, e ela se resolve com a luta socialista, com a união de toda a classe trabalhadora contra toda a burguesia. Esse é o sentido do pensamento
que a gente tem e está desenvolvendo no PSTU e no movimento, para justamente se preparar para esta revolução brasileira, socialista, que terá o povo negro, que vai se reencontrar como povo à frente dessa revolução. Legal, Nazareno. O Paulo César, de Campinas, mandou um alô aí, e o José Adelmo Leite, de Guarulhos, também mandou um alô aí para você. Acho que são conhecidos seus, né? Como é o nome? Opa, Paulo desculpa. César, de Campinas, e José Adelmo Leite, de Guarulhos. Sim, beleza. Valeu aí, compadre. Um abração na pandemia, não tem como, né? Porque... Então é isso, Raul. Já deu 8 horas, já falei mais do que o homem da cobra aqui. Agora, só me resta me despedir e agradecer a você e todo mundo que escutou aí, que participou, que assistiu, e esperando que as colocações sirvam para abrir um debate entre todos nós trabalhadores, certo? Esse é o sentido da discussão, e quero agradecer a rádio que abriu essa web rádio que abriu esse espaço, e importante porque garante esses debates, né, de alto nível entre a classe trabalhadora. Então, obrigado. Chegamos aqui ao final do nosso programa, quero agradecer toda a audiência, todo mundo que acompanhou a gente pelo Facebook. Esse programa mais tarde vai ser colocado ao longo da programação da nossa web rádio. Agradecer o Nazareno aí pela participação, esperamos contar com a sua participação agora que já estreou, né, em outros programas, seja no programa Debate Livre, seja em outros programas da emissora. Certo, Nazareno? Falou, meu amigo, então. Um abraço a todos, tá? Falou. O programa Debate Livre vai ficando por aqui. Um ótimo dia a todos os ouvintes. Um agradecimento especial a toda a equipe da Web Rádio, especialmente Antônio Figueiredo, Deise Alvarenga e Marcos Antônio Ramalho. A Web Rádio Censura Livre é uma emissora sem fins lucrativos e sobrevive do apoio e financiamento dos seus colaboradores. Queremos aqui agradecer aos amigos que nos ajudam a manter essa emissora no ar. Se você quiser contribuir com a emissora, a conta é Banco Bradesco, agência 6666, conta 5602-2. Banco Bradesco, agência 6666, conta 5602-2. Você pode contribuir com qualquer valor. Curta a gente no Facebook e no Instagram. Compartilhe nossas lives, baixe nosso aplicativo para o seu celular. O nome do aplicativo é CL Web Rádio, CL de Censura Livre, Web Rádio. O Debate Livre vai ao ar todas as terças-feiras, das 19 às 20 horas, ao vivo pelo Facebook, com transmissão ao longo da semana pelos nossos canais de streaming. Saudações e até semana que vem.